Particularidades dos instrumentos mais relevantes do Estatuto da Cidade. São situações essas que nós iremos pontuar, como eu já havia falado, alguns tópicos, não todos evidentemente, até porque o tempo não dá da disciplina para se analisar detidamente todos os instrumentos. E aí eu fiz uma seleção dos mais relevantes para a compreensão do conjunto. Mas é importante mencionar exatamente o seguinte: tudo que pode efetivamente viabilizar os instrumentos do Estatuto da Cidade no âmbito local depende necessariamente de norma jurídica. Com base no princípio da legalidade, nós observamos que o poder público só pode fazer aquilo que está na norma. Então, no que tange a gestão do espaço urbano, não é diferente. Então, o município, para implementar, concretizar, cumprir adequadamente os instrumentos do Estatuto da cidade, precisa de lei. Então, ou uma lei específica que trate de um ponto com particularidade, ou uma lei municipal que trate de vários instrumentos no conjunto, mas tem que ter norma para demonstrar o cumprimento aí desses indicativos do Estatuto da Cidade. E aí outro slide mostra alguns outros municípios do estado de Roraima. Na parte superior do lado esquerdo nós temos o município de Normandia, que tem divisa também com a Guiana Inglesa. Na parte superior do lado direito nós temos o município de Alto Alegre, que é município contíguo à capital, Boa Vista. Nós temos na parte inferior do lado esquerdo o município do Cantato, que também é divisa aí com a capital do estado. Nós temos na parte inferior do lado direito o município de Amajari, que está na região mais centro-norte aí do estado de Roraima. E é isso. Dos 15 municípios nós já mencionamos 4. Então, como eu falei a respeito de alguns detalhamentos que foram reputados relevantes, nós temos como instrumentos do Estatuto da Cidade, que devem ser implementados pelo município com base em lei municipal, efetivamente. O parcelamento, a edificação e a utilização compulsórias. Então, essas medidas aqui são medidas impositivas por parte do poder público a partir do momento que detecta que o imóvel urbano ele não está devidamente edificado, ou seja, o imóvel um imóvel baldio, por exemplo, né, um lote baldio, que é mais comumente falado. Mas ele também, isso pode acontecer, essa imposição do poder público pode acontecer quando o imóvel é considerado como subutilizado ou não utilizado. No caso de não utilizado, ele entra quase que na mesma configuração do não edificado. Não edificado em si é não construído, não utilizado entra na mesma perspectiva de não ter qualquer tipo de edificação, ou mesmo sendo edificado ele não está utilizado, ele está ali largado, vamos assim dizer. Então o imóvel subutilizado, a definição que a própria legislação estabelece, é exatamente aquele que é dado um aproveitamento inferior ao mínimo no plano diretor, uma lei específica, em especial a lei de uso e ocupação do solo. Então, se tiver previsão no plano diretor, que é uma lei municipal, ou numa lei de uso e ocupação do solo, que existem parâmetros, existem regras, existem imposições normativas para a utilização daquele imóvel, e isso não ocorre, isso não é observado, não é feita uma construção de acordo com os parâmetros que são exigidos, o tipo, a forma, o conteúdo, o material, a finalidade, é considerado como imóvel subutilizável, passivo aí de uma imposição do poder público para que ele seja utilizado efetivamente, edificado, seja parcelado. Situação essa que exige aí uma notificação por parte do poder público, notificação essa que é um ato administrativo formal que deve necessariamente ser averbado na matrícula do imóvel junto ao cartório de registro de imóvel ou tabelionato de registro de imóvel. Então, nós observamos que a notificação para que haja efetivamente a utilização, o aproveitamento, a edificação ou o parcelamento, como imposição do poder público, pautada em lei municipal, deve necessariamente estar
essa informação está inserida lá na matrícula do imóvel, que é como eu falei, é o registro de nascimento do imóvel. Então, junto ao imóvel deve estar inserido, averbado essa informação, essa notificação, impondo essa obrigação a mais aí para o proprietário. Porque quando nós falamos em imóvel matriculado, nós falamos em propriedade. Então, essa é a situação aplicável às propriedades. Ok? Então, essa exigência de notificação é tão somente para o imóvel subutilizado. Não se aplica para o imóvel não edificado, para o imóvel não utilizado. Então, essa é uma perspectiva inerente ao imóvel subutilizado. Os prazos dentro desse contexto, é o prazo de 1 ano da notificação para o protocolo do projeto no município. Protocolo do projeto para o quê? Para efetivamente estar cumprindo a imposição do poder público para efetiva utilização, edificação, parcelamento do solo. De 2 anos da aprovação para iniciar as obras. Então, a partir do momento que aquele projeto ele é protocolado e é aprovado pelo poder público, o necessário se faz é observar o prazo de 2 anos para que dê início às obras. Evidentemente que observando aí os atos administrativos correlatos, exigíveis pelo poder público, como, por exemplo, alvará de construção, licença de uso e ocupação do solo, licença ambiental para implantação de empreendimento, conforme o caso, etc. É uma obrigação próprio terreno. Isso significa que é uma obrigação que está amarrada à coisa. Aquele que eventualmente adquira aquele bem imóvel, urbano, ele fica sujeito às mesmas obrigações, às mesmas restrições. Por quê? Porque essa obrigação acompanha a coisa. Essa é a melhor exemplificação que eu entendo para o caso. Isso quer dizer exatamente o seguinte: aquele que tem uma notificação do poder público para utilizar efetivamente o seu imóvel e ele não faz, e nesse meio tempo ele vende o imóvel, aquele que vai adquirir, necessário se faz, por cautela, buscar as informações do imóvel junto ao cartório de registro de imóvel. Seja a existência de algum ônus, alguma pendência judicial ou não, ou administrativa, algum financiamento ali, alguma restrição. E aí, vendo a situação do imóvel, ele vai identificar a existência, porque vai estar averbado, vai estar documentada a averbação da notificação na matrícula do imóvel. E mesmo assim, se ele quiser comprar, ele fica com essa restrição de ter que utilizar efetivamente o imóvel de acordo com os parâmetros que a legislação municipal estabelecer. Então, a obrigação próprio terreno fica amarrada à coisa, ela acompanha a coisa, ela é uma obrigação que perdura, não só para a alienação, que é venda, cessão, doação, como também no caso de herança. Então, ela perdura para os outros adquirentes. Nós temos também como instrumento que de certa forma, entre aspas, estimula a utilização do imóvel não ocupado, não utilizado, ou subutilizado, ou não edificado, o IPTU progressivo no tempo. Isso significa exatamente o quê? Que se não forem observados os prazos que a legislação estabeleceu a partir da notificação, então a notificação aí, então, só fazendo só repetindo para não confundir, que a averbação ela é aplicável então somente para o imóvel subutilizado. Mas a notificação envolve todos eles, seja para o parcelamento, seja para o imóvel não edificado, ou mesmo o imóvel não utilizado. Ok? Então, esses prazos se aplicam a todas as hipóteses. Então, na situação de descumprimento das condições dos prazos estabelecidos, nós observamos que o IPTU ele pode ser aumentado. E a lei municipal vai estabelecer os parâmetros, mas o Estatuto da Cidade já coloca que a majoração da alíquota do IPTU ela pode ser sucessiva até o prazo aí de 5 anos. Então, nós podemos observar que é uma imposição que faz com que o dono do imóvel ele seja instigado a fazer uso aí do mesmo de acordo com as finalidades que a própria legislação estabelece e deve estar expressa aí na notificação do município.
esse IPTU ele não poderá ser 2 vezes o valor anterior, ou seja, o IPTU que foi cobrado no exercício anterior, ele não pode ser 2 vezes o seguinte. Caso não parcelar, edificar ou utilizar em 5 anos, manterá a cobrança máxima até cumprimento. Então nós observamos que mesmo passados 5 anos, atinge-se o valor máximo do IPTU progressivo no tempo. Esse valor máximo ele vai perdurar até o efetivo cumprimento. Então, se isso não acontecer, é uma situação que vai se manter aí no tempo. Então, o IPTU progressivo é exatamente um mecanismo que tem o município de instigar, de coartar, de impor ao proprietário de um imóvel urbano os meios para que ele efetivamente faça uso da sua propriedade, para que aquela propriedade cumpra efetivamente a sua função socioambiental. Então, pelo fato de não estar cumprindo, ele está tendo imposições, ele está tendo restrições, ele está tendo obrigações que devem necessariamente estar cumpridas, exatamente por isso. Toda propriedade que cumpre a sua função socioambiental, ela não é passível de responsabilização. Em resumo, é isso. A desapropriação, algumas peculiaridades que eu vou mencionar inerente à imposição por parte do poder público, ela envolve o pagamento em título. Então nós observamos que essa modalidade, esse instrumento, ele se aplica quando, após 5 anos do IPTU progressivo, sem cumprimento do parcelamento, edificação ou utilização. Então, na hipótese que mesmo chegando ao valor máximo, após os 5 anos, não há o cumprimento por parte do proprietário, pode acontecer do município, isso é uma situação, desapropriar o imóvel com pagamentos em títulos da dívida pública, devidamente aprovados pelo Senado Federal, resgatáveis em até 10 anos. Então nós observamos que não basta tão somente a cobrança cumulativa, progressiva do IPTU até o prazo de 5 anos, e ao mesmo tempo a manutenção no valor máximo até o efetivo cumprimento. Pode acontecer também do imóvel ser desapropriado. Isso vai depender de orçamento, vai depender do interesse do município em desapropriar aquele imóvel. Então essa é uma condição. Nessa hipótese de desapropriação, existe uma incumbência a mais para o município que desapropria. Ele deve exatamente o quê? Proceder ao adequado aproveitamento, direta ou por alienação ou concessão com obrigações de uso, no prazo de 5 anos. Então, se o município desapropriar com pagamentos em título, exatamente por descumprimento da função socioambiental da propriedade, em razão do não uso, do não parcelamento, da subutilização daquele imóvel, o município exatamente tem que cumprir aquilo que exigiu do proprietário. E ele tem um prazo de 5 anos para fazê-lo. Então, nesse meio tempo, o município pode, a partir do momento que incorpora ao patrimônio público municipal aquele imóvel, ele pode alienar. Ele pode vender, ele leiloar efetivamente, ele pode conceder obrigações de uso para a utilização daquele imóvel. Ou seja, ele tem que cumprir essas premissas, porque senão não teria sentido jurídico o município desapropriar por um determinado motivo e ele não cumprir aquele motivo que ele está exigindo que o proprietário que foi desapropriado mantivesse o próprio imóvel. Pois bem, ficam mantidas mesmas condições e obrigações de parcelamento, edificação e utilização. O resumo é exatamente isso. A partir do momento que há interesse do município em desapropriar, as mesmas obrigações exigidas do proprietário ficam mantidas para o município, que possa exercê-lo direto ou por meio de alienação, como nós já mencionamos. Essa imagem mostra aí o mapa da diversidade do estado de Roraima. Então mostra aí uma série de informações, a visualização dos dados é muito precária, mas essa é a imagem que mostra o estado de Roraima como um todo. Então esse é exemplificativo. Um outro instrumento do Estatuto da Cidade é o uso capião de imóvel urbano. Esse uso capião, ele é um uso capião diferenciado,
que ele pode ser ordinária ou extraordinária, coletiva, no caso da extraordinária coletiva. Pois bem, quando é aplicado o uso capião especial de imóvel urbano? Por que é especial? Exatamente pela configuração que nós iremos tratar agora. Aquele que possuir imóvel com sua área ou edificação urbana. Então aqui nós observamos que é posse, não fala em propriedade. Por quê? Porque aquele que detiver o imóvel como proprietário, ele não há que se falar em usucapião. Então é só para aquele que possuir um imóvel como seu, como se dono fosse. Nós já explicamos aí a diferença entre propriedade e posse. Então, no caso do possuidor, ele vai agir como se proprietário fosse, mas não é. Não tem uma documentação como o registro aí, a documentação dele como dono efetivo do imóvel na matrícula do próprio imóvel, lá no cartório de registro de imóvel ou tabelionato. Pois bem, se ele agir como dono fosse em uma área ou edificação urbana de até 250 metros quadrados, esse é um requisito. Nós já comentamos a respeito dessa modalidade de uso capião, que tem previsão inclusive constitucional, e agora o Estatuto da Cidade ele detalhou aí até com mais propriedade exatamente como pode operacionalizar a aquisição da propriedade, porque o uso capião é uma forma de aquisição da propriedade nesses moldes. Então, para imóvel de até 250 metros quadrados, então o imóvel como um todo deve ser levado em consideração esse parâmetro métrico mínimo. Sim, mas se ocupa uma área, por exemplo, em algumas localidades, o Boa Vista não é diferente, os imóveis atualmente são de 300 metros quadrados para 250 metros quadrados para cima. Então, existem algumas localidades em que são comercializados imóveis antigos ou novos com parâmetros maior do que 250 metros quadrados. Nós temos de 300 metros quadrados, 450 metros quadrados, 600 metros quadrados, 900 metros quadrados e nos mais antigos até mais de 1.000 metros quadrados. Então, nessa situação, nós observamos exatamente o seguinte: se ocupar um imóvel, né, que em todas as suas delimitações ele tenha mais do que 250 metros quadrados, essa forma de uso capião só vai atender os 250 metros quadrados. Por exemplo, aquela área que foi ocupada ali como edificação, né, que pode efetivamente atingir aí a metragem de 250 metros quadrados. Então, numa situação como essa, pode aplicar essa modalidade de uso capião para imóvel maior, que seja um lote, por exemplo, um lote urbano, pode efetivamente, só que só é autorizado com essa metragem. Um outro requisito cumulativo é exatamente de mantiver como se dono fosse pelo prazo de 5 anos ininterrupto e sem qualquer oposição, ou seja, ninguém questiona, não se opõe, e essa oposição tem que ser oposição fática e jurídica. Por exemplo, se entrar com uma medida aí de interpelação judicial, de questionamento judicial a respeito daquela posse que pode entender como indevida. Então, se não tiver nenhuma oposição e for ininterrupta pelo prazo de 5 anos. Uso para moradia própria ou da família. Então, esse é um requisito essencial. Se for, por exemplo, o uso do imóvel como possuidor e o imóvel for comercial, já não se aplica. Então, mas e se for comercial e residencial? Aí se aplica. Então, o requisito que não pode se abrir mão é exatamente de usar como moradia própria da família. Então, aquele imóvel ele tem que ter alguma edificação, ele tem que ter algum tipo de construção que permita o uso familiar ali, ok? E também nós temos não ser proprietário de outro imóvel urbano rural. Quando fala isso é assim, mas não ser proprietário de outro imóvel urbano rural, tão somente no local onde se pretende o uso capião especial de imóvel urbano? Não. Quando fala aqui é taxativo para que beneficia tão somente aquele que não tem nenhum outro em qualquer localidade. Então é necessário exatamente a demonstração disso por meio de uma pesquisa, uma informação, declaração, em especial do local onde se pretende, numa certidão negativa imobiliária, junto ao cartório de registro de imóvel. Em especial é isso, não quer dizer que vai precisar juntar toda uma certidão negativa do Brasil inteiro, de todos os tabelionatos do Brasil inteiro, que eu faço a mínima ideia quantos são. Levando em consideração que nós temos mais de 5.500 municípios e que os municípios maiores existem mais de um tabelionato de imobiliário,
Então já dá para ter uma ideia da quantidade de certidão que seria preciso se fosse exigido todas elas. Então, parte do pressuposto, numa situação como essa, a certidão negativa, então somente da localidade, do imóvel, do município ali, conforme a legislação municipal, se assim o exigir, mas ou né, o trâmite processual, o órgão do Poder Judiciário, o Ministério Público se manifestarem, e uma declaração daquele que faz jus a esse benefício, dizendo que não existe, não tem outro imóvel, não é dono de outro imóvel, não é posseiro de nenhum outro imóvel. É uma questão que não pode ser esquecida, exatamente o seguinte: esse requisito fala em propriedade, não fala de posse. Então, pode o posseiro pleitear um uso campeão especial de imóvel urbano? Teoricamente, sim. Mas é questionável? Por quê? Porque esse instituto visa beneficiar tão somente aqueles que não detêm algum imóvel como proprietário para fins de moradia. Então não tem por pressuposto estimular a ocupação como posse em uma localidade, depois ocupa em outra localidade, ou seja, pode ser posseiro em vários imóveis e pleitear a propriedade de um deles. Então, se isso for demonstrado, evidentemente, é um mecanismo que pode impedir o deferimento do processamento e do próprio pedido aí de uso campeão. A observação que se faz é exatamente que só pode ser concedido uma única vez, exatamente para reforçar aquilo que eu acabei de mencionar, de não fazer sentido lógico-jurídico, com a interpretação teleológica do deferimento de um uso capião para assegurar a propriedade quando se demonstra no processo que a pessoa que pleiteia, ela é posseira de alguns imóveis, seja ou um até, seja urbano, seja rural, ou mais de um. Contagem do prazo. Pode ser acrescido do antecessor, desde que haja continuidade. Então, por exemplo, um posseiro de um determinado imóvel, ele vende para outro. Então, há o somatório do tempo ali, a continuidade. Ou tem herdeiros, né? Aquele posseiro inicial, ele faleceu e aí os herdeiros dão continuidade. Isso é possível. O processo de uso campeão especial de imóvel, como todo ele, tem que necessariamente ter a manifestação do Ministério Público. Uso campeão especial coletivo dentro do Estatuto da Cidade é uma situação diferenciada, que envolve núcleos urbanos informais. Quando fala assim, exatamente aquele que não teve o devido planejamento antecipado, não foi ordenado, ou seja, se implantou, se constituiu, depois busca-se uma regularização. Então, uma situação como essa, que ocorre pelo Brasil como um todo, o poder público não conseguindo resolver, cria-se mecanismos que podem atender os interesses daquela coletividade, ou seja, que possa permitir efetivamente uma regularização, um saneamento daquela questão, com o deferimento aí do direito de propriedade, no caso aí coletivo, né, com algumas observações que nós iremos pontuar. A primeira delas é que não pode ter oposição e essa ocupação tem que ter, sem oposição há mais de 5 anos. Esse é um requisito. Mas pode haver continuidade nos mesmos moldes que nós comentamos, por exemplo, de um posseiro que vende e o adquirente ele dá continuidade, ou o herdeiro, etc. A área total, ela dividida pelo número de possuidores, tem que ser inferior a 250 metros por possuidor. Então, se são 100 possuidores, 200 possuidores, 1000 possuidores, dividindo o imóvel por cada um deles, né, considerados individualmente, tem que ter menos do que 250 metros quadrados. Deve-se demonstrar individualmente que cada um desses possuidores ele não é proprietário de nenhum imóvel urbano ou rural. São as mesmas situações que nós pontuamos anteriormente. O juiz, nessa situação, ou melhor, nesse caso de uso campeão especial coletivo, nós podemos observar exatamente o seguinte: ele pode ser um pleito judicial coletivo, ou seja, vários interessados ali, vários posseiros de uma área comum, mas pode ser individual também. Então não exclui a possibilidade de uma ação de uso campeão especial ordinária, especial do Estatuto da Cidade de imóvel urbano. Então ela pode ser coletiva como pode ser individual, conforme o caso.
nós temos aí também uma outra característica desse processo, que a sentença ela vale como título a ser registrada no cartório de registro imóvel. Se os posseiros eles forem beneficiários da justiça gratuita, não terá custas processuais e muito menos custas cartorárias. O juiz ele deve delimitar a fração ideal de terreno por possuidor ou frações diferenciadas por acordo escrito entre os beneficiários, ou seja, os próprios beneficiários, os interessados ali, os posseiros dentro do processo, os 100, 200, 500, 1000 posseiros, evidentemente, se eles acordarem entre si o que vai caber a cada um, desde que seja inferior aos 250 metros quadrados que nós mencionamos aqui, e onde fica cada um dessa situação, em havendo pacto, ainda havendo o acordo entre eles, o juiz pode homologar e estabelecer o que cabe a cada um deles individualmente. No entanto, se isso não acontecer, o juiz pode estabelecer, por vontade própria, pelo livre convencimento judicial, a fração ideal que cabe a cada um. Uma outra característica da determinação judicial e desse instituto é exatamente que é uma forma de condomínio especial, indivisível. Então, nós observamos que o uso capião especial coletivo, regra geral, é exatamente que ele é considerado como condomínio, com todas as regras aplicáveis a condomínio, para regulamentar situações de interesse comum, e não pode ser dividido, salvo exatamente se houver deliberação de pelo menos 2/3 dos interessados, dos posseiros. É uma situação que só é permitida a partir do momento que existe uma urbanização. Essa urbanização é o termo que a lei usa, mas eu entendo como mais adequado e eu vou estar reforçando isso, que é o urbanismo. Em vários momentos, na legislação como um todo, inclusive na própria Constituição, nós observamos algumas terminologias que não são das mais apropriadas, mas eu reputo como adequado, pertinente, técnico, a utilização daquilo que se busca ordenar é o urbanismo o termo mais apropriado. Pois bem, então se houver um urbanismo posterior à constituição desse condomínio especial, é possível se fazer a divisão, é um requisito para se dividir a área que é comum. Estabelece-se como exceção a essa forma anterior exceto a essa exigência do condomínio especial da divisibilidade ou indivisibilidade que está marcada aí no slide, nós podemos observar exatamente o seguinte, que as deliberações nesse condomínio comum, elas só poderão ter validade a partir do momento que a maioria dos presentes se posicionarem em determinado sentido. Então essas são as peculiaridades do uso capião especial coletivo para os núcleos urbanos considerados informais. Nessa imagem é bem significativa, é uma charge, eu gosto muito de charge, ela mostra aí os efeitos da industrialização, e aí a gente pode inserir o ambiente urbano nesse contexto, os malefícios se não houver uma gestão adequada dos resíduos e dos efluentes produzidos, e o Brasil sentando aí na escola e aprendendo algumas coisas relacionadas à sustentabilidade. Só que não pode aprender desse modo, como está mostrando aqui, né? Com poluição dos recursos hídricos, com prejuízo à fauna, à flora, à sociedade como um todo e poluição atmosférica. Então a sustentabilidade não pode ser entendida dessa maneira, principalmente o Brasil entendido. Brasil com a coloração verde aí, como se estivesse aprendendo uma forma unilateral de sustentabilidade. Nós já mencionamos o que é sustentabilidade, quais os aspectos da sustentabilidade, os elementos que são componentes da sustentabilidade, que é exatamente o que? Atender a premissa do desenvolvimento econômico com equidade social e respeito ao meio ambiente. Outro instrumento relevante aí do Estatuto da Cidade é o direito de superfície, que é exatamente utilizar o solo, o subsolo, o espaço aéreo do terreno, conforme contrato e legislação urbanística. Aqui nós devemos destacar exatamente que, no caso da utilização do subsolo,
o subsolo ele não pertence ao proprietário do solo ou posseiro do solo, conforme o caso, porque é um bem da União. E, ao mesmo tempo, a utilização do espaço aéreo deve atender regras de cunho urbanístico, regras de cunho federal até. Né? Então, não pode se fazer tudo que se imagina, que se pretende, que se almeja. Então, quando é possível, nós podemos entender que a utilização da superfície ela é regulamentada, ela tem parâmetros, ela deve ser norteada aí pela norma, no caso da disciplina, pela norma urbanística. Pois bem, proprietário nessa situação, ele poderá conceder gratuita ou onerosamente ao superficiário por tempo determinado ou indeterminado e escritura registrada no cartório de registro de imóvel. Então, nós observamos exatamente que existe a possibilidade do proprietário ceder gratuitamente, ou seja, sem qualquer tipo de contrapartida, ou onerosa, um pagamento para alguém, pessoa física ou pessoa jurídica, utilizar determinado imóvel de acordo com as leis, com as normas urbanísticas admissíveis. Então, em todo caso, o direito de superfície deve ser elaborada uma escritura pública, e essa escritura pública deve ser necessariamente averbada na matrícula do respectivo imóvel. A extinção do direito de superfície ela só ocorre a partir do momento que há o cumprimento do prazo, ou seja, se o direito de superfície foi concedido por prazo determinado, ou há o descumprimento de obrigações contratuais, como, por exemplo, não degradar o meio ambiente, com recuperação, assim, aí a partir do momento que extingue, a recuperação do pleno domínio com acessões e benfeitorias, salvo estipulado no contrato em contrário. Ou seja, a partir do momento que o proprietário estabelece por meio do contrato com o superficiário, que é quem detém o direito de superfície, algumas condições, e essas condições não sejam cumpridas, entende-se por extinta ou cancelado aí o direito de superfície, situação essa que deve ser necessariamente averbada no cartório de registro de imóvel. Ou seja, a constituição do direito de superfície deve ser averbado por meio de escritura pública, e a sua extinção do mesmo modo tem que estar devidamente documentada. Por sua vez, nós temos aí o direito de preempção como um outro instrumento. O direito de preempção ou preferência é exatamente o fato do município ter preferência para a aquisição de imóvel objeto de alienação onerosa entre particulares. Então exige uma lei específica que trate do que pode, do que não pode, onde deve, quais os imóveis, por exemplo, qual a região que pode admitir efetivamente o exercício do direito de preferência ou de preempção por parte do município. Não são para todos os imóveis, não são para todas as situações. Então uma lei específica deve delimitar onde necessariamente pode ocorrer o exercício desse direito de preempção. Então, nós devemos observar alguns requisitos para essa instituição, que deve ser estabelecido o prazo que seja igual ou menor do que 5 anos para esse exercício. Então, a partir do momento que a lei estabelece que algumas localidades pode o município exercer o direito de preferência, ele terá o prazo igual ou inferior a 5 anos para exercê-lo. Então, a partir do momento que passa aquele prazo e o município não exerce, caduca. Não há possibilidade de se falar mais em direito de preferência. Pois bem, esse direito de preempção, um dos objetivos é exatamente propiciar a regularização fundiária, ao mesmo tempo a implementação de programas, projetos habitacionais de interesse social, servir de reserva fundiária para o município, que às vezes não tem, promover o ordenamento e direcionamento da expansão urbana, são situações essas pontuais, a implantação de equipamentos urbanos e comunitários, criação de espaços públicos de lazer, áreas verdes, unidades de conservação ou outras de interesse ambiental, como também para a proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. Então são essas as hipóteses que poderão ser cumulativas ou alternativas dentro do contexto dessa lei específica que nós mencionamos, que pode possibilitar ao município adquirir em igualdade de condições, exatamente quando o proprietário vai vender,
ele poder utilizar o imóvel. E aqui não é desapropriação, ele está adquirindo ali o imóvel como direito de preferência. Ao invés de vender para outrem, vende para o município. Essa é uma situação bem simples de ser exemplificada. Pois bem, numa situação dessa, que há interesse do proprietário em alienar, ou seja, ele não é obrigado a alienar, mas se ele alienar, ele deve notificar o município da intenção, para que o município possa, no prazo de 30 dias, manifestar interesse. Nessa situação, nós devemos levar em conta que isso vai acontecer só nesse prazo. Ou seja, se a lei estabelece o prazo de igual ou 5 anos para o município exercer o direito de preferência e passar desse prazo, perde essa possibilidade, então não há sentido, por exemplo, acima de 5 anos, o proprietário ter que notificar o município para exercer o direito de preferência que ele já não tem mais, que expirou. Ou seja, esses 30 dias para comunicar ao município do interesse de alienar tem que estar dentro do prazo que a lei estabelece para o exercício do direito de preempção por parte do município. Aqui novas imagens de mais 4 municípios do estado de Roraima. O Iramutã fica na região norte do estado, divisa ali com a Guiana Inglesa e parte, se eu não me engano, com o município, com a Venezuela também. Nós temos à direita superior o município de Mucajaí, que é contíguo ao município de Boa Vista. Nós temos na parte inferior esquerda o município de Iracema. Nós temos na parte que fica na posição central do estado de Roraima. Nós temos na parte inferior direita o município de São Luís, que fica na região sul do estado, sudeste do estado, né, mais precisamente. Isso. E aí todas elas mostram de algum modo os núcleos urbanos, ou a cidade propriamente dita. Um outro instrumento dentro do Estatuto da Cidade, que eu entendi por bem de comentar, é a outorga onerosa do direito de construir. Então, essa situação é exatamente quando o plano diretor ele prevê a fixação de áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico. Esse coeficiente é a relação entre a área edificável e a área do terreno. Então, o exercício, a implementação desse instrumento é exatamente quando a própria lei municipal, no caso o plano diretor, ou a lei de uso e ocupação do solo, porque nem todo município tem plano diretor, como nós já mencionamos, mas ele estabelece exatamente a possibilidade do exercício, além daquilo que prevê a própria lei municipal, como coeficiente de aproveitamento do imóvel, ou seja, a área que o imóvel tem para a área que ele pode efetivamente ocupar. Então, essa outorga onerosa, ela possibilita exatamente o que? O pagamento daquele que tem interesse em usar mais do que a área permite. Então, pagamento a título de contrapartida, ou seja, se não é permitido um determinado tipo de construção, a partir do momento que existe esse instrumento de outorga onerosa, o município ele pode, né? É uma faculdade, não quer dizer que seja obrigatório, não quer dizer que para todos os casos seja aplicado. Ele pode permitir a construção além dos índices exigidos, mas aí o interessado ele tem que dar a contrapartida. Essa contrapartida ela auxilia, ela financia, ela subsidia economicamente a aplicação nas hipóteses de preempção, ou seja, aquilo que nós já falamos sobre direito de preferência, com todas aquelas finalidades que nós destacamos, como por exemplo, para implantação de programas fundiários, regularização fundiários, programas e projetos habitacionais, uma reserva fundiária do município, instituição de unidades de conservação ou espaço protegido, etc., proteção ambiental ou patrimônio histórico-cultural, qualquer situação que justifique o direito de preferência ou de preempção por parte do município, uma das situações que fomentam, que auxiliam economicamente a implementação desse direito do município, é exatamente a outorga onerosa do direito de construir, possibilitando ao proprietário construir mais do que aquilo que é possível em um determinado momento, dando a devida contrapartida. Nós temos também como instrumento extremamente relevante dentro do contexto urbano as operações urbanas consorciadas,
que são intervenções e ou medidas coordenadas por parte do município com a participação dos proprietários, moradores, usuários, permanentes ou não, os usuários permanentes e ou investidores privados. Então são situações essas que são destinadas exatamente para alcançar transformações urbanísticas e estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental da área. Então, nessa situação, nós observamos exatamente que considera como um instrumento da política urbana a operação urbana consorciada, desde que haja a participação desses atores, poder público, sociedade, iniciativa privada, mas assim, só é considerado como tal a partir do momento que visa transformar urbanisticamente a estrutura do local e haja melhoria social. Isso tem que ser fato, tem que ser devidamente comprovado e haja valorização ambiental da determinada área. São exemplos que aí facilitam aí a sua compreensão. Modificação dos índices e características do parcelamento, uso e ocupação do solo urbano e ao mesmo tempo do subsolo. Regularização de construções, reformas, ampliação de determinada construção que esteja em desacordo, ou seja, envolve a regularização como um todo. Concessão, no caso da aplicabilidade, o que justificaria essa operação urbana consorciada, sob ônus, custos, evidentemente, dos interessados. A concessão de incentivos a essas operações, desde que com o uso de tecnologias que reduzam os impactos ambientais nas construções, uso de edificações que reduzam e economizam os recursos naturais. São situações essas que deverão ser pontuadas. Necessário, exatamente para a implementação dessa operação urbana consorciada, um plano de operação urbana específico. Isso tem que ser detalhado, normatizado, previsto especificamente como que deve ocorrer. Porque o plano é exatamente o quê? É a operacionalização do planejamento para aquela determinada finalidade. Os recursos obtidos, no caso da viabilização da operação urbana consorciada, ou seja, o ônus econômico obtido, deve ser aplicado necessariamente na própria operação urbana consorciada, desde que haja necessariamente aprovação por parte do poder público municipal que isso se entender que seja adequado àquele tipo de situação. Nesse caso da operação urbana consorciada, o município ele pode emitir certificado de potencial adicional de construção. Esses certificados que permite aí construir mais além do que seja permitido. Esse certificado ele pode ser alienável. O certificado pode ser alienável por meio de leilão, ou mesmo ser utilizado em pagamento aí de custos de obras, etc. Então, como resultado da aprovação da operação urbana consorciada, pode ser emitidos certificados que sejam utilizados aí na sua própria implementação, e aí o emissor aí desses certificados é o próprio município. E aí uma repetição daquela imagem que trata aí da segregação socioeconômica, bastante significativa. Pois bem, nós temos aí como outro instrumento relevante do Estatuto da Cidade a transferência do direito de construir, que envolve a autorização para que o proprietário, privado ou público, possa exercer em outro local ou alienar, mediante escritura, nesse caso a escritura pública, o direito de construir quando o imóvel for considerado necessário para fins. Então nós observamos essa possibilidade da transferência do direito de construir a partir do momento que existe uma restrição ou limitação do uso completo do direito de propriedade. Por exemplo, por algum motivo que nós iremos explicar, motivo justificável legalmente, é impedido aí o exercício do direito de construir. E aí, se é impedido no determinado local, pode ser transferido para o exercício, para ampliação do direito de construir em uma outra determinada localidade, né, que pode se construir, por exemplo, a lei de uso e ocupação do solo, ou mesmo o plano diretor, estabelece formalmente que é permitido a construção de X em determinada área.
X de construção. E aí, com base nessa ampliação por meio da transferência do direito de construir, pode ser construído X mais Y. Essa é a situação exemplificativa. Pois bem, mas só ocorre a partir do momento que seja importante para o município para a implantação de equipamentos urbanos ou comunitários. Então, justifica, por exemplo, para que quando o município entende que é importante para a implantação desses mecanismos, a possibilidade de otorgar aí ao proprietário o direito aí de transferir aquilo que não poderia construir para que possa ocorrer em uma outra localidade. Para fins de preservação, quando histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural. Então, assim, quando é interesse do município para a preservação, efetivamente ele pode possibilitar, em contrapartida daquele que vai estar limitado ao exercício da propriedade, ele transferir o direito de construir no lugar, em outra localidade. Servir a programas de regularização, urbanização em áreas ocupadas por baixa renda e habitação de interesse social. Então, nós observamos, são essas as condições que possibilitam aí a transferência do direito de construir. Esse direito de construir, ele é alienável, não quer dizer necessariamente que o detentor, o proprietário, que tem a ele concedido o direito aí de construir uma outra localidade por meio da transferência do direito de construir, que ele não possa negociar. Às vezes ele não tem interesse efetivamente de estar construindo em outra localidade, mas ele pode vender para aquele que tem interesse. Então esse é um instrumento, é um ato que pode efetivamente fazer parte do direito de dispor, do direito de alienar do proprietário. A mesma faculdade para o proprietário que doar ao poder público seu imóvel ou parte dele para esses fins. Então nós observamos exatamente que para implementar qualquer tipo dessas situações que já foram pontuadas, o proprietário que doar ao município, ele pode ter, em contrapartida, o benefício do direito de construir uma outra localidade. Então é um ato administrativo que pode aí estimular que o município seja beneficiado e, em contrapartida, ele próprio com a transferência do direito de construir. Então isso vai depender necessariamente de uma regulamentação municipal específica que trate desta temática. E aí nós finalizamos esse bloco para entrar no outro posteriormente.